Olá, tudo bom? Bem, querido? Olá, Olá, tudo boa bom? tarde. Vamos. Sempre um estresse aqui. Três celulares aqui para funcionar e é da minha mulher, certo? Mas Alguma foi. coisa. Pô, Eu brinco que são os gnomos. Tem vez que os gnomos que habitam dentro dos equipamentos Gremlin! tecnológicos, É eles ficam revoltados. Gremlin! É pior que Gnome, é Gremlin é Gremlin! pior que gnomo. É Gremlin! Isso Gostei, são os aqui. gremlins. Ótimo, ótimo. Legal que que hoje a gente conseguiu, né? Essa conversa já era para a gente ter feito algumas semanas atrás, mas não deu por motivo de tecnologia, né? O assunto é tecnologia e esse foi o motivo que não aconteceu da outra vez. Obsolescência. Obsolescência. Juro. Não, juro. É obsolescência de tecnologia. Depois eu fiquei fuçando, obsolescência de tecnologia. Sim. Faz parte. Faz. E até para a gente começar, o que atraiu vocês para esse mundo, né? Simone, se você quiser comentar um pouco, por que você escolheu tecnologia, como área de atuação ou que você navegou no passado? É engraçado assim, eu não sei se é por conta do meu pai, né? Meu pai mexia com coisa, equipamento eletrônico, então eu sempre estava de olho, né? E eu via que isso era o futuro. Então, quando lá na minha adolescência, né, depois de terminar o... Hoje fala Fundamental 2, né? Mas na minha época, depois de terminar o ginásio, antes de ir pro Ah, colegial, tinha que colegial. escolher, né? Tinha que escolher, né? Ou melhor, na verdade, você não, a princípio não tinha que escolher como antes no passado você tinha como é que é, o normal, o científico. Normal. Eu, Como é que era? é Clássico clássico, e. Clássico e. científico, né? É, Eu já peguei uma normal. fase Clássico depois que tinha os também. colégios técnicos. Então, na escola que eu estudei, tinha o colégio técnico em processamento de dados. Eu ficava o dia inteiro na escola. Eu falei, bom, já que isso é já que a tecnologia é o futuro, o computador é futuro, e na época estava começando computadores os XT, né? Se falava em mainframe, eu tinha um tio que trabalhava à noite no processamento de dados do banco, né? Então ele trabalhava de madrugada para fazer o processamento, compensar cheque, essas coisas. E eu falava, bom, isso aí é o futuro. Eu tinha aos meus 14 anos, né? 13 para 14. E aí eu entrei no colégio técnico. A princípio eu falava, eu vou mexer com coisas robóticas, eu vou mexer com... ficava pensando, sonhando, né, no que eu poderia fazer. E eu sabia que se eu fizesse colégio técnico, eu ia ter uma base para qualquer coisa. Né? Isso observando as pessoas e o que falavam. Então eu fiz processamento de dados, aí o caminho natural, né, como eu gostei dessa parte de desenvolvimento de software, foi ir para engenharia de computação. Né? Então, tanto que eu brinco, né, que eu me formei engenheira, fui, né, programadora um tempo, depois cansei dessa vida e fui ser professora, que era algo que eu gostava muito, né, de dar aula. Chegou uma época da minha vida que eu falei, não, peraí, isso aqui, eu acho que eu gosto disso, mas não é por aí. Porque eu via pessoas com quem eu trabalhava, eu estava despontando, deslanchando e eu enroscada. Daí eu falei, não, peraí que eu preciso olhar o que eu estou fazendo. Né? Se realmente eu estou me dedicando no que eu estou fazendo ou se eu só estou empurrando com a barriga. Era essa, né, a ideia. E foi aí que eu caí na área de ensino, então eu vim trilhando. E agora, é engraçado que eu descolei da área assim, de computação de uma forma que eu não sei o que está rolando na parte de desenvolvimento. Mas, por exemplo, a parte de IA generativa, essas coisas, eu sei que eu tenho que também. Isso, da mesma forma como lá atrás eu achei que eu tinha que estudar computador de alguma forma, porque aquilo é o futuro, agora a IA é o futuro, não tem como. Não, né? E um pouco de marketing também. Não existe mais páginas amarelas para você anunciar sua empresa. É a internet, não tem jeito. E a sua página amarela, sua vitrine, para quem está plugado em rede social, é fazer o quê? Um perfil numa rede social, por exemplo, no Your Club, se o seu foco é comunidade, é um Instagram, é num dia a dia, num negócio mais leve, é um LinkedIn, num negócio mais profissional, é um YouTube, se você quer postar conteúdo com mais profundidade. Então, cada rede tem aí o seu objetivo, né? Então, é por isso que eu tô aqui. Vamos continuar estudando. Nossa vida é estudar.
E é engraçado que a gente se conheceu em um clube de empreendedores, né? E você sempre se envolvia nos tópicos envolvendo produtos digitais, infoprodutos, né? E quando eu vi, não sei por que motivo, eu vi no LinkedIn engenharia de computação, eu falei assim, gente, eu não fazia ideia que você tinha se envolvido tanto em tecnologia e é legal também ter conhecido essa sua jornada, né? Então foi por influência, de certo modo, do seu pai, né? Foi. Olhando lá atrás, falar, porque ele tinha algumas coisinhas lá que eu achava, uau, que legal, né? Deixa eu aprender mais disso. E foi aí que eu Legal. fui para engenharia. E você, professor Luiz, como que foi a sua entrada nesse mundo de tecnologia? Foi uma entrada em tecnologia de informação, você já viu bastante coisa, né? Eu mexi com. Eu vi beat. O beat que eu mexi, o primeiro beat, eu vi o beat, eu tenho placa. O beat existe, é um núcleo de ferrite. Eu vi beat. Né? Foi uma coisa engraçada. Eu até invejo quando eu ia fazer medicina, eu entrei em medicina. E deu uma pane lá qualquer, e na hora que eu entrei, realmente, eu falei, não vou, me vejo médico, não vou ser médico. Aí eu fui parar na matemática, no ano seguinte, porque eu tinha perdido o vestibular de engenharia, eu fui parar na matemática, lá na USP. E sem saber o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem teve aula com o Drauzio Varela, o que está fazendo aqui? E aí um cara entrou, não esqueço o nome dele, René Lapida. René Lapida entrou e deu uma aula de introdução, MAP 111, né, que era uma linguagem hipotética, HIPO. E quando eu cheguei em casa naquela noite, eu tinha feito a lista de exercícios. Paixão total. Comecei a brincar, era um desafio intelectual, comecei a brincar, achei aquilo lindo, fui indo, minha vida estava um horror financeiro em casa. Eu sei que em questão de menos de um ano e meio, por exemplo, logo como eu entrei, eu fui parar logo também, eu fiz o vestibular no Mackenzie, entrei, fiquei 3 meses na engenharia, não suportei era choque, minha vida estava em choque. Não tinha nem como pagar aquilo. Então eu arrumei um estágio no IPT, também na área de biologia. Eu vivia já na USP. Aí quando entrei, comecei a programar com isso, olha, entre pôr o primeiro dedo num computador, que ainda eram os núcleos de ferrite, mas era um monstro, daqueles monstros de centro de computação eletrônica, eram monstros. Fui estagiário, comecei a fazer tudo quanto era curso, catar apostila, autoestudo. Eu sei que em muito pouco tempo, um ano e meio apareceu uma possibilidade. Eu fiz um concurso no SERPRO para formação. Em um ano e meio, eu estava ganhando 10 salários de estagiário. Money. E eu não gostava do lugar. Eu não gostava do lugar porque o lugar era muito antigo. Eu estava mexendo com tecnologia de ponta. E o lugar era a velha Brastemp, que tinha lá um computador de 16K. Tocava a empresa inteira com 16K. E assim começou ali. Falei, não fica um ano e meio. 20 anos depois, eu era o diretor de TI, tecnologia. A empresa virou americana, gigante, mundial, fazendo globalização. A escola começou com um desafio quando eu tinha 30 anos. Surgiu a oportunidade de eu começar a lecionar, como desenvolvimento de comunicação, era um desenvolvimento pessoal. Foi um desafio. E eu comecei a dar aula, tá? Quando eu tinha 30 anos, estou com 68. E aposentei agora. Aulas de computação mesmo, as últimas foram... Eu cheguei o que eu considero um ponto fantástico da minha carreira. Eu cheguei a dar aula de inteligência artificial para o pessoal de elétrica no 10º semestre. Em introdução eu aguento dar aula de introdução. E foi construir minha vida ali. Tinha esse paralelo já no ensino sempre
na área de tecnologia, né? Sempre sistemas, desde coisas pesadas como algoritmos, etc., estrutura de dados, banco de dados. Eu fui para o Mackenzie para dar aula de banco de dados. E depois eu fui migrando, né? Eu fui me tornando um administrador, virando administrador, aí foi sendo natural. Quando eu parei com a carreira executiva, ou ela parou comigo, porque me deu um belíssimo problema de saúde, né? Agora todo mundo chama, tá? Todo mundo conhece o termo do burnout. Mas aí eu já tinha escola. Aí eu joguei tudo na escola, fazendo algo que eu gostava muito. E esses últimos anos todos, como pesquisador, mas muito de área comportamental. Me interessa muito tecnologia e comportamental. Então eu comecei a ser, como eu fiz na área de estratégia, eu comecei a estudar muito modelos e impactos. Eu estudei muito, eu brinquei muito com e-commerce, eu fiz muita análise com e-commerce. E eu comecei a perceber, né, esses impactos sociais e construção de cenário. Quer dizer, bola de cristal e tentar adivinhar o que vem. Eu gosto disso, certo? Eu gosto, sou bastante crítico, bastante analítico, né? Hoje eu sou um usuário rabugento de internet, né, ou de tecnologia. Eu era o cara que todo mundo ligava o telefone às 3 da manhã para reclamar que tinha parado o sistema inteiro da empresa. Agora é minha vez. Reclamo, onde já se viu, né? Como pode. Agora é gostoso. Agora é aquela parte gostosa. Reclamando. Mas muito, né? Como a escola foi até há pouco tempo, né? Eu vi gerações e gerações de gente lidando com tecnologia e transformações. Tenho filhos, né, muito mais que adultos, tenho uma netinha, né? Então já estou vendo como é que minha neta vai interagir com isso. Essa é uma curiosidade. Hoje é uma usuária, né, graças a Deus não põe coisas na mão dela, tirando um controle de TV, etc. Né, mas eu estou curioso para ver como é que ela vai interagir. Estou muito curioso. Legal. E é difícil de prever, né? Porque as mudanças elas estão sendo cada vez maiores e cada vez mais rápidas, né? O que vocês veem assim nesse âmbito tecnológico daqui para frente? Uma das coisas que você citou, né, Simone, é com relação à inteligência artificial, e quase toda hora a gente vê alguém discutindo, isso vai substituir o ser humano, não vai, enfim. O que você acha sobre isso? Uma das coisas que é até uma preocupação que eu tenho é quanto isso pode nos deixar preguiçosos. Por quê? Por exemplo, hoje, né, com o ChatGPT, às vezes ajudando algum cliente a fazer algum post na internet ou alguma pesquisa, jogamos lá, né? Antes a gente jogava no Google. E aí voltava vários artigos para você ler os artigos e aí desses artigos você sumarizar e fazer uma extração de informação. Hoje não, você joga no chat, o ChatGPT já faz isso, né? Ou o Gemini do Google, enfim, qual a pessoa gostar, a opção tem algumas, né, para brincar. Então eu fico preocupada em relação a isso, quão preguiçosa a gente vai ficar. Agora, em termos de tirar o trabalho, eu acredito que se é um trabalho, por exemplo, que você não coloca uma personalidade em cima, se é algo, por exemplo, que realmente não tem um fator humano, de inteligência humana fundamental, eu acredito que algumas coisas sim a IA pode substituir. Por exemplo, esses atendimentos automatizados de WhatsApp, que você vai falar com uma empresa, já tem os botzinhos, né? Já tem os robozinhos que te respondem. Mas chega uma hora que realmente uma pessoa precisa conversar, pelo menos por enquanto. Dependendo do problema, dependendo da sensibilidade, do problema que a pessoa consegue resolver, que é algo único, né? A gente tem que pensar no que problema que eu consigo resolver que ninguém mais consegue. Aí a pessoa sempre vai ter trabalho, né? E tem coisas que não adianta, né? Se você olhar no passado, eu estava pensando esses dias, né? Fazendo essa coisa filosófica, né? O que antes existia que hoje não tem mais, né? Antes tinha telefonista, né? O PABX, a minha sogra, tem uma história muito engraçada, que a minha sogra trabalhou com o Zeferino Vaz. Para quem não sabe, o Zeferino Vaz foi um dos fundadores da Unicamp. O nome da Unicamp é que é Cidade Universitária Zeferino Vaz. Então ela era secretária dele.
E quando começou a Unicamp, ela fazia os telefonemas, ela, né, ligava para telefonista para achar o professor que estava ou na França, ou nos Estados Unidos, ou não sei aonde, levava aquele tempão para achar o fulano, para o fulano retornar para ela, né? Para daí ela passar a ligação. Hoje não, hoje você cata o WhatsApp, você está na Alemanha, né, Felipe? Sabe? Então, tem essa facilidade que não tem como, não tem mais volta. Eu brinquei com a lista telefônica. Antigamente tinha lista telefônica. Eu lembro que quando era criança, eu adorava ver quem estava anunciado na lista e quem tinha os anúncios grandes, porque eu sei que quem tinha anúncio grande pagou. Era uma empresa que tinha dinheiro para estar lá na lista telefônica. Eu falei, isso aqui não tem, ó, isso aqui é um anúncio pequenininho. E eu gostava de ver quem do meu bairro que estava. Hoje não tem mais isso. Né? Então, o que vai? Por exemplo, um chat GPT pode te ajudar a fazer um post, um texto, uma legenda, com um tom de conversa que talvez você não teria ou demoraria para você desenvolver, sim. Só que tem sensibilidade que não tem jeito. Eu acredito que vai ter um humano inteligente ou que saiba usar a ferramenta que é a inteligência artificial. Então, coisas simples, acredito que vão ser substituídas com o tempo. Mas aquilo que é insubstituível, que só você sabe fazer, aí por enquanto, não tem máquina que dê conta, né? Que saiba fazer. Acho que o professor Luiz pode ter uma outra visão. Não, eu concordo plenamente. A única diferença entre nossa conversa é o momento em que eu entro na coisa, que são, obviamente, muitos anos antes. Então, eu já vi e ajudei a fazer uma reformulação muito grande em termos, digamos, do perfil de pessoal que trabalhava na empresa. O que existia um pouquinho antes dos computadores, como a gente chama? Tinham máquinas que ajudavam a fazer, mas tinha gente que o nome era, a função era computador, pessoas que calculavam. Para emitir uma cobrança, para datilografar um invoice, para fazer alguma coisa, tinha alguém. Basta ver, tem um filme que eu gosto muito, Spencer Tracy, Katharine Hepburn, é dos 50, mais ou menos. Eu recomendo esse filme, se pegar o nome correto. Ele mostra um departamento de informação que existia dentro da empresa. A Katharine Hepburn é a chefe, e as pessoas ligavam da empresa, uma grande empresa, para ela, para saber alguma coisa, algum detalhe, qual é a população de Washington, qual é isso, qual é aquilo, porque para poder fazer. Isso eu estou falando de não estruturado, estou falando de pesquisas não estruturadas. E nessa época chega um computador com o nome de cérebro eletrônico, que era assim que era chamado, e o Spencer Tracy é um engenheiro e instala, e o departamento vai ser fechado. O filme é bem interessante, que mostra um pouco dessas coisas, o que pode um ser humano fazer ou não pode fazer. Mas tarefas estruturadas vão embora. Então, por exemplo, eu dou um exemplo de quando se fazia o pagamento, vamos lá, estou em 1977. A empresa fazendo o pagamento de 3.500 funcionários, sendo que uns 3.000, um pouco, 2.700, 800 eram fábrica. E eles faziam questão de receber, por causa do sindicato, em dinheiro. Tá? Então tinham que ter pessoas colocando dinheiro em saquinhos de plástico. Tá? Fora o apontamento dos cartões, eram todos feitos. E todos os dados entravam no computador via digitação. Quer dizer, sumiu uma quantidade gigante de elementos. Hoje a coleta é automática. Né? Qual é a pessoa que não tem uma conta num banco para receber? Quem é que faz questão de receber em dinheiro? Tá? Cadê caixa de banco? Que a gente fica um inferno, perdendo tempo. Nem mais. As ATMs estão diminuindo. Né? Pegar moeda mesmo está ficando um pouco mais difícil. Porque você trabalha com outros meios. Houve substituição? Houve. A IA, como a gente está chamando de IA, tem muita conversa sobre o assunto. Mas o fato ela entrou num nível um pouco menos estruturada.
Porque é bem assim, pode substituir. O que faz uma pessoa na direção da empresa? Ela faz absolutamente aquilo que é não estruturado. Porque se fosse estruturado, ele não ganhava aquilo, tá? Ele não precisava ter a experiência que tem. Experiência significa estoque para resolver aquilo que não é conhecido. Tá? Então, o mundo está bastante mutável e rápido? Sim. Então, essas pessoas estão sendo valorizadas. Tem alguma IA que pode mexer com isso? Não. No máximo, dar algum suporte se a pessoa tiver conhecimento e souber buscar. Então, a IA de hoje, essas que a gente está brincando, elas são baseadas naquele LLM, Large Language Model. Na verdade, tudo que está aí na internet e mais alguma coisa, ele vai lá, fuça numa velocidade espantosa e compila para você de jeitos hábeis. É impressionante, lidar com isso é impressionante. Eu tenho lidado também, é impressionante. Tá? Mas, a ponto de substituir qualquer tarefa, não. Se a tarefa tem um grau de estruturação elevado, ou seja, repetição, chatinho, não envolve criatividade, vai rápido, e já está indo. Isso vai substituir muito. Discussões mais de substituição do ser humano, espera um pouco, está longe. Tá? Essa conversa ainda está longe. O HAL 2001, eu gosto do filme 2001, HAL. O HAL fica louco. Porém, eles estão muito espertos, a interface está muito esperta, e é muito fácil imaginar que está conversando com uma pessoa. Isso é assustador. Tá? Porém, na minha experiência recente de uso, eu tenho procurado fazer perguntas de tudo. De tudo. Eu faço perguntas de problema médico meu, da idade, por causa da próstata, de não sei o quê, do imposto de renda. Vem bobagem pra caramba. Vem muita bobagem. Acontece que eu tenho esse conhecimento, eu tenho 21 anos de curso superior. Tá? Eu tenho conhecimento para filtrar. Agora, pega alguém que não tem nada e compra isso daí de primeira, uau! Isso daí vai aumentar. Isso é um tipo de fake. Né? Vamos expandir o conceito de fake. Eu tenho fake de má fé e eu tenho fake de inocência, tá? De ignorância. O fake de ignorância é avassalador. Má fé tem um bandido aqui e ali. Eu recebo 3 ligações por dia avisando que uma transação que eu fiz precisa ser aprovada. 3 por dia. Eu devo estar num cadastro agora de aposentado, então chove ligação no meu celular. Mas isso aí, como você falou em tendência, a tendência é de desestabilização de verdades. Isso aí me assusta. Eu fui fazer uma pesquisinha e usei o Gemini para isso. Eu pedi para o Gemini, fiz aquelas perguntas que são bacaninhas, que daria uma tese de doutorado. Aí eu perguntei para ele, para nossa reunião, eu perguntei para ele, foi uma inspiração, eu perguntei para ele, olha, depois que de Gutenberg, com a prensa lá, com a gráfica, quais foram os impactos que podem ser relacionados nas sociedades a partir da invenção da questão da impressão, né? Ele falou, olha, é difícil, tá? Mas deu umas boas pistas, mas passou 3 ou 4 séculos. A velocidade com que aquilo mudou, e mudou, né? Mudou muito, mas mudou, leva 2, 3 séculos para aparecer, tá? Iluminismo, para não sei o quê. Agora, a velocidade é enorme. Agora, tem um outro problema, tem uma corrente emburrecendo. A novidade, para mim, é mais ou menos essa. Tem um processo que a humanidade veio crescendo em conhecimento, agora tem um processo que, essa é a minha curiosidade. É uma pergunta para mim é uma pergunta que eu acho interessante, não sei responder, mas eu percebo essa coisa de 2 caminhos. Pessoas que estão conseguindo entrar e acompanhar e filtrar, e uma massa enorme de pessoas que vão entrar nesse modelo da preguiça, que a professora falou. A preguiça. Dou um exemplo, de novo, de experiência. Eu quase tive que usar régua de cálculo, certo? Eu quase
ginásio e tive que usar régua de cálculo. Graças a Deus as calculadoras chegaram 2 anos ou 3 anos, as calculadoras chegaram antes, e aí eu já brincava com calculadora. Eu sei como funciona uma régua de cálculo, eu não sei operar, mas acabou, é uma tecnologia que foi substituída. Em aula, eu perguntava para que aluno da engenharia, e eu só dou aula para últimos semestres, sabia extrair uma raiz quadrada na unha. Ninguém. Nenhum engenheiro conseguia, lembrava do algoritmozinho lá para extrair uma raiz quadrada na unha. Ou qualquer outra coisa assim. Então eu fui obrigado a aprender isso no ginásio. Fui obrigado a aprender isso no ginásio. Então hoje, tem coisas que eram, vamos dizer, onerosas, tá, que libertam. Então eu posso ser mais criativo, porque a raiz, eu sei o que é uma raiz quadrada, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso saber calcular, certo? Eu realmente não preciso saber calcular uma raiz quadrada, eu preciso saber que eu preciso usar uma raiz quadrada. Aí sim, tá? Aí fica interessante. Mas seria a mesma coisa transposta. A pessoa precisa saber o que é a raiz quadrada e não precisa saber calcular. E a professora colocou isso de forma bem clara. Isso é assustador. Eu quero ver o pessoal que não tem a menor ideia do que está por trás, e as escolas não estão conseguindo acompanhar, não tem, o volume é gigante, e tenta trocar de disciplina, e muda para alguma coisa que as empresas estão pedindo hoje. Soft skills. Mas soft skills, como é que eu faço com soft skills? Todo mundo vai ser diretor? Todo mundo é só equipe, é só líder. O pessoal esquece que soft skill também é saber trabalhar em grupo, né? Não só online, é saber trabalhar conversando, né? Eu não sou um trabalhador de grupo, eu não sou, nunca fui. Era um felicíssimo programador, adorava. O programador era você, o computador, acabou, certo? Fazia algoritmos que me tornaram, vamos dizer assim, eu me destaquei, porque eu fazia aquele computador de 13K, fazer o que 16K, fazer o que ninguém fazia. Mas por quê? Porque eu era o único profissional naquela empresa que estava fazendo um curso de computação de verdade, numa universidade. O resto aprendeu na IBM. Eles eram pessoas que foram pegas. Imagine, eu vi o primeiro, eu não vi, porque eu não estava lá. Mas no começo de 70, chega o primeiro computador na Brastemp. Como é que funciona? A IBM vendeu, certo? Aí pegaram e fizeram um teste de vocacional com pessoas que trabalhavam na contabilidade, etc, etc. E os melhores receberam um pequeno treinamento e saíram programando. Tá? Eles não conhecem a estrutura de dados, eles não conhecem Dijkstra, eles não conhecem, tá? Eles não estudaram formalmente. Né? Eu, como tinha formação, estava estudando formação, eu sabia, eu conseguia pegar e fazia. E aí sim, eu fazia. Eu lembro que uma vez tinha um algoritmo lá que estava durando 18 horas, eu transformei em 20 minutos. Nossa. Tá? Virei gênio, né? Virei gênio na empresa, ele é um gênio. Mas tudo bem, eu sou criativo, não vou tirar minha parte. Ah lá, tem que ter criatividade, quem falou que né, o programador não tem? Mas eu usei conhecimento. Então a palavra interessante aqui é conhecimento. Eu não gosto de fazer essa divisão de sabedoria. Sabedoria é empregar conhecimento. Mas vamos lá, vai. Para questões operacionais, vamos chamar que sabedoria é empregar conhecimento. Que tem gente que tem conhecimento, mas não sabe empregar. Né? Então, conhecimento. Isso é o que está na panela de hoje, no caldeirão das bruxas. Essa é a minha, só uma fotografia de como eu enxergo. Tá? Sim. Você abordou vários pontos interessantes ali, além dessa questão da substituição, né? Também essa questão do impacto na inteligência humana no futuro. Só comentando sobre essa questão da substituição ainda, né, da inteligência artificial, é uma coisa que eu estava refletindo também. E o que eu percebo? Que ela ainda é muito orientada a tarefas, tá? Então, assim, tudo aquilo que você... E o layer não é nem se é operacional, na minha opinião, tá? Se é operacional ou não, se é criativo ou não. O layer é
se é multifatorial na entrada e multifatorial na saída. Então, por exemplo, quando você fala, quando você falou, professor Luiz, um AI hoje não consegue substituir um executivo, por que não? Porque o executivo, ele não está lidando só com um input e uma saída, e você coloca, olha, faça isso e gere aquilo. Ele tem muitos fatores, tem o olhar da pessoa que está passando a informação para ele, tem o tom de voz, tem o que está rolando na empresa, tem o que está acontecendo na política, enfim. Aquilo que não é dito, né, pelos colaboradores, que ele faz uma leitura, né, comportamental. Exato. Entra na área do professor Luiz também, o comportamento. Não existe ainda uma ferramenta, uma plataforma hoje, um ChatGPT universal que está conectado a todos esses fatores para substituir. Então, ele é meio que um input ali e um output. Então, em resumo de tudo isso, o que eu acho? Quando é orientação a tarefas, o AI hoje já alcançou um nível razoável. Quando é orientado a trabalho, que envolve várias tarefas ou vários fatores, o AI ainda não chegou nesse nível. Aí eu queria até ouvir a opinião de vocês sobre isso, né? E depois, o próximo assunto, eu queria aprofundar nessa questão aí do futuro da inteligência humana. Eu só vou trocar o termo tarefa para estruturação. É assim, estruturação significa conhecido. Então, se a tarefa de tomar decisão um dia for bem conhecida, vai ser automatizada. Tá? Então, porque a palavra tarefa, a tarefa fica... Você tem um input, né? Vendo ações ou não vendo? Tem 1 bilhão de coisas para cá. Tá? Tem 1 bilhão de coisas no vendo ação que você tem que ponderar. O problema é isso, está estruturado ou não está? Tem modelo ou não tem modelo? Conhece-se ou não conhece? Tem uma receita de bolo, né? Que é a definição de algoritmo. É uma receita de bolo que você consegue botar na máquina. Já que essa palavra virou, né? Está na boca de todo mundo, algoritmo. Eu lembro quando eu começava a dar aula e definia de onde veio a palavra algoritmo e o que significava algoritmo. Né? Então, agora todo mundo fala. Juro que se perguntar, fala lá que é não a definição formal, bonita, tá? Mas não atende, né? Vai. Todo mundo fala algoritmo hoje. Um ponto que você pegou, Felipe, a questão é assim, eu tenho uma complexidade que vem realmente crescendo, muito. Ela traz elementos de tecnologia, porque nos últimos 100 foi a tecnologia que mexeu. A maior força de movimentação do futuro, quer dizer, que cria os novos cenários, é a tecnologia. Na sociedade está tendo transformação, mas a sociedade está instável, a sociedade está indo para lá e para cá, certo? Olha lá, eu tenho um movimento, vai para um humanista de social, vai daqui a pouco para uns Trumps da vida e não sei o quê. Eu tenho o Putin aí. Quem manda no mundo hoje é o Putin. Porque o Putin faz o que quer. É o único que faz o que quer. Coitado do Papa falou um negócio lá infeliz numa reunião que vazaram, certo? Olha o problema de vazar. Que vazaram, tá? Ele tinha o direito de estar falando ali no clubinho dele. Vazou, olha isso, tá vendo? Clubinho, vazou. Como é que vazou de dentro lá do Vaticano? E tem que se desculpar, porque o Papa não tem poder, e muita gente, eu fiquei vendo a discussão de pessoas querendo que, o Papa muda não sei o quê. Ele é pró uma mudança, mas ele não pode, certo? Ele não pode, aí são questões de outra ordem. Que outra ordem? Shakespeare está valendo hoje. Eu costumo resumir esse ponto que você levantou com esse ponto. Shakespeare vale, está aí em tudo quanto se procurado em novelas, está ali, os dramas, as competições, jogos de poder, amor, não sei o que, está tudo ali. A mudança da sociedade, do ser humano, tá, é muito lenta. Eu estava lendo aí é a maravilha das coisas da internet. Eu estava lendo sobre o julgamento de Sócrates, né? O Sócrates era um chato, pelo jeito, provocou muita gente, incomodou, e levaram ele se mata.
né? Na verdade, o suicídio foi executado. Tá? Mas os problemas que afetam o Sócrates há 2000 e poucos anos está aqui hoje. Está aqui hoje. E hoje tem, inclusive com uma... Parece que o julgamento de Sócrates tem mais de 200 pessoas, que é o júri. E eles votavam, né? Desculpe, quase 500, porque deu 280 a 220. Eu não sabia isso. Tá? Mas olha o número. 500 pessoas participando do julgamento e votando. Tá? Deu 280 pela morte e 220 por não. Né? Pela não condenação dele. Né? Hoje, você voltou para aquele grupo, né? Só que são milhões para lá e para cá. Milhões fazendo esses julgamentos que interferem no fluxo, pelo menos temporário, das coisas. Não vou discutir, mas vou levantar o tema de Israel. A confusão em Israel. Não vou discutir de jeito nenhum, não é fórum aqui para a gente discutir. Mas veja como a intervenção, né, pública tá mexendo no assunto. Há um paralelo. Estados Unidos no Vietnã teve o problema porque realmente o Vietnã foi para a televisão. Eu assisti jantando o Vietnã por 10 anos. Quando os Estados Unidos teve que fazer, quando fizeram aquela tempestade no deserto nos anos 90, todas as imagens foram cortadas. Não tinha, ninguém via a guerra. Tá? Então, por isso a tentativa de, por exemplo, cortar, não deixar ver. Esse paradoxo de muita gente no meio da história, né? Sócrates foi morto. Estamos matando... Olha, isso dá uma frase legal. Estamos matando Sócrates hoje em dia. Os Sócrates estão sendo mortos. As pessoas realmente inteligentes, com ideias de transformação, estão sendo caladas. Tá? Aí é um perigo. Esse filosoficamente falando, aí é um perigo. Porque a IA e etc. facilitam controle. Eu tenho uma capacidade desumana, no sentido hiperhumana, de controlar. Estados totalitários, China. Então me assusta muito mais nessa parte do que exatamente se isso vai afetar uma diretoria de empresa ou não, se vai afetar emprego ou não. Emprego ou não é um problema de economia que uma hora a gente vai ter que trocar o sistema econômico, vai ter que fazer ajustes no sistema econômico. Por exemplo, renda vitalícia. Né? Isso já está em discussão, já tem. O que me preocupa seriamente é mecanismos de controle e censura facilitados por essas ferramentas. Para mim é maior do que emprego ou não emprego. Tá? São duas. Liberdade, né? A pergunta, o tema que a gente está debatendo aqui é um monstrinho. Tá? A gente está falando de tendências. Então eu tenho essa tendência no micro, eu tenho essa tendência, sei lá, no varejo eu tenho essa tendência, tem emprego, não tem emprego, como é que mexe. No geral, está melhorando, as coisas estão ficando baratas. Tá? Eu compro um ventilador por um preço de banana. Certo? Aliás, é um prato de... Eu comprei um ventilador outro dia, foi bom, antes dos dias de calor, e daqueles que tem que montar inteiro, tá? Mas juro, eu paguei R$150 no ventilador. Bom ventilador. E, Deus, eu vou lá num restaurante, tá R$150 um prato. Né? Olha, né? Há uma coisa positiva permitindo as pessoas terem acesso a essas facilidades. Sim. Mas a liberdade, né? Não tem a Taylor Swift que teve a voz dela lá usada sem autorização? Né? Isso, né? Essa é outra dimensão, inclusive. Isso que a gente quer sabendo, que ela é famosa, né? E jogou no ventilador. Isso é uma outra dimensão, que é essa... traz essa insegurança em relação à fonte. Quem está falando, quem está fazendo. Atores. O primeiro ator substituído por IA foi
no Gladiador, há mais de 20 anos, em que o ator morreu, ele era um alcoólatra crônico e tal, ele morreu, certo? Morreu e ele era uma personagem chave no filme. Ele era lá o dono do Gladiador. Ele foi editado, ele foi feito, né? As cenas finais foram feitas, certo? A partir de mistura um ator, troca o rosto. Isso tem 20 anos, 20 e tantos anos. O Gladiador tem mais de 20 anos. Ô, professor, E agora? você falou de filme, eu lembrei, tem um filme do Al Pacino que chama Simulation One, se chama Simone o filme. E a atriz é de inteligência artificial. Lembro desse filme. Lembro desse filme, já tem anos esse filme. Faz anos. bastante tempo. Não sei não se veio antes do Gladiador ou se é contemporâneo. Preciso até dar uma pesquisada. Não, aí juro que eu não sei. É que esse é daqueles que eu não tenho na ponta da língua. Mas tem Al mesmo. Pacino. Eu falei, um filme com o meu nome. Simulation One. Simone. É uma atriz. Essa questão da inteligência, né? Da inteligência humana, de diminuir e tal. Vocês não acham que... Porque a gente já passou por outras evoluções que a gente passou a usar ferramentas, você até citou, né, professor, que você foi um dos primeiros da geração aí que passou a usar calculadora e tal. E isso também teve algum impacto, né, se comparado com as gerações anteriores e tal. Uma coisa que eu me pergunto, assim, será que essa questão da inteligência artificial, ela não vai ser uma ferramenta também? E que também talvez vai ser até integrada à nossa inteligência de alguma outra forma que hoje a gente não conhece. A gente fala de tecnologias, às vezes a gente não imagina para onde as coisas vão, né? Eu lembro, não sou tão velho, mas eu lembro quando eu era criança, assisti um filme com meu pai, e era um filme do Sylvester Stallone, era ele e um ator, eu não lembro o nome, mas eu lembro que era um ator negro, e eles congelaram esses dois personagens e aí eles voltaram tipo 20 anos depois. E nesses 20 anos depois havia celular que era orelhão, mas com tela, que nem aqui, que a pessoa podia telefonar e tinha tela. E nossa, quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus, imagina, eu lembro, eu era criança. Você viu De Volta para o Futuro? E a realidade que o Marty McFly quando ele vai para o futuro? E é até... Falei, nossa, já pensou quando um dia isso for possível? Você vê o rosto da pessoa na tela de um celular e essa realidade chegou, né? Assim, esse universo da inteligência artificial, vocês não acreditam que um dia a gente vai ter uma camada, eu não sei como vai ser a integração do cérebro humano, mas uma camada que se conecta com o nosso cérebro, do mesmo jeito que a gente tem uma parte do cérebro lá reptiliano, lóbulo frontal, etc e tal, a gente não vai ter uma coisa externa tecnológica e que se conecta com a nossa mente? Olha, eu acredito que... Por favor, tem professor. muita coisa ética no meio, eu acredito que sim. Isso se já não tiver pesquisas feitas nisso que a gente não está sabendo. Né? Tem o Elon Musk lá, o Elon fazendo um monte de coisa, até dando ré em foguete. Ética não segura. Ética não segura. Não há como ética segurar. Não há... Eu acredito que a parte de wearable, uma coisa talvez mais recente que a gente tem é aquela parte, né, dos óculos, né, de realidade virtual, que aquilo ali dá para a pessoa, né, uma sensação. É claro que ainda não está controlado pelo cérebro, apesar de que movimento de olho, essas coisas aí já há tempo já tem, né, do computador interagir, né, pessoas, por exemplo, com deficiência, que usam mouse só com olhar e tal, essas coisas aí já existem. Agora, conectar com o corpo... Essas são maravilhosas. É a serviço do bem, né? Então, eu acredito que sim, que vai acontecer, né? Já tem algumas coisas nessa parte aí de estudo, especialmente para suprir a necessidade das pessoas que têm alguma deficiência, já tem, né? Mas eu concordo com você. Eu, assim, de certa forma, eu fico um pouco, assim, preocupada, né, como disse o professor Luiz, em relação a essa parte de ética, em relação até que ponto as pessoas vão deixar de pensar para colocar algo que deveria ser papel delas na mão das máquinas, né? Uma coisa, por exemplo, ninguém mais precisa depenar frango.
Pelo menos não, né, nas grandes cidades. Eu nunca vi matar um frango, eu nunca vi matar um porco, né? Então, às vezes eu fico perguntando, gente, se um dia me jogarem no meio do mato, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que caçar comer frutinha, porque não sei, né? E tudo bem, né? Temos facilidades, a tecnologia é uma prova disso, né? Estamos no computador, estamos no celular, mas até que ponto a gente fica... avião, né? Por exemplo, controle de espaço aéreo, todas as facilidades que se as máquinas pararem, não tem como operar, né, professor? O professor, Bom, acho que você sabe disso melhor do que eu, né? Mas vai longe, assim, né? uma. Minha mãe e minha avó ainda compravam frango vivo na granja, né? Ainda faziam isso. Havia uma briga violenta entre os irmãos para comer, quando faziam canja, o coração, porque era um só. Hoje eu compro Pacote. um quilo, um pacote, né? Eu analiso muito dessas coisas. Eu sou muito observador em relação a isso, a essas questões tudo bem que é uma coisa que as pessoas gostam de ver, é um daquele dos discoveries de largados e pelados, sobrevivência, cursos, porque é um mecanismo, né? As pessoas se sentem vulneráveis. O problema aqui, tá, é mais ou menos, Felipe, em relação à sua pergunta, quando, tá? Quando houve uma tentativa, está me fugindo o nome, o Google, o óculos da Google, Google Glass. O Google Glass falhou como inovação, certo? Inovação é uma invenção aceita, né, com valor. As pessoas se sentiram extremamente intimidadas ao saber que outro estava na sala com aquilo e podendo olhar para o rosto e saber o nome, etc, etc, etc. Hoje não dá. Eu posso fazer isso descaradamente numa reunião, catar o celular e ficar procurando quem é você, etc. Tem que fazer muito discretamente. Tá? Então aí foi um bloqueio social, foi um bloqueio de ordem não ética, mas foi uma percepção de que você estava me invadindo. Né? Então eu olho para você, vejo toda aqui, enquanto eu estou conversando com você, tenho acesso a teus dados. Isso aparece em alguns filmes fazem isso. Então isso são alguns bloqueios, né? Isso aí tem que jogar lá para a psicologia social para a gente querer sair desse imbróglio. Ou você brinca, e aí quando você está falando em aparatos de apoio, você pega lá os Borgs do Star Trek, que são misturas de pessoas com uma ativação, e o que tinha os Borgs? O Borg, aí eu vou jogar para a minha área lá de colaboração. São insetos sociais. Insetos sociais, a abelha não sabe que é operária, a rainha não sabe que é operária, formiga, tá? Quando as pessoas falam, né, não existe harmonia só existem, olha, cupins. Eu estudei muito cupim, foi engraçado, eu fui trabalhar na área de madeiras do cupim, lá no IPT, naquele ano que eu fiquei esperando para voltar para a faculdade, eu era estagiário com madeiras. Se perguntar de cupim, eu entendo de cupim. Cupins, o soldado não sabe que é soldado, a rainha não sabe que é rainha, tá? O operário não sabe que é operário, não tem identidade. Isso foi uma aprendizagem muito interessante. Eu olho para formigas, etc., como robôs, são robôs biológicos. Tem lá um pequeno instinto para evitar, tentar uma sobrevivência, mas eles não têm identidade. Então, o perigo é o que está em ameaça, eventualmente? Identidade. Certo? Aí existem pessoas que sonham com... há muita ficção muito bem feita, né, nessa área de sociedades que evoluem, mas para modelos onde você despersonaliza totalmente. Isso é a base do comunismo. Metia todo mundo num uniforme, chama de camarada, certo? Despersonaliza, num exagero muito maior. É a base de um campo de concentração, ou uma prisão, onde eu ponho todo mundo no uniforme, corto o cabelo, tira, tá? Você despersonaliza. Isso é uma técnica violentíssima
psicológica de despersonalização da pessoa, para destruir psicologicamente a pessoa. Se você não pode se expressar, se você não pode ter suas ideias, se você não pode, né, o que vai acontecer? Então, quando eu perguntei, bota uma data, porque algum tipo de aditivo digital eletrônico você vai ter. Tem essa parte altamente positiva, que são pessoas que conseguem substituir órgãos, conseguem voltar a ter uma visão. Os filmes erram muito. Por exemplo, Star Trek, que tinha lá Star Trek, a nova geração, tinha um cego que usava um aparato aqui como se fosse um óculos. É bobo, ele teria né, dada a tecnologia que tem lá, ele teria um olho biológico colocado, olha Blade Runner, né? Então, os filmes erram e erram muito quando fazem essa, vamos chamar, ecologia da tecnologia com a sociologia. Você vê Star Wars é medieval. Eu assisti Vikings esses dias e estava lá, pô, você põe um sabre de luz e põe pronto, é Star Wars, você está vendo Star Wars. Star Wars passam dois cruzadores, um no outro atirando, como fosse século XVI, tá? No mar, galeões no mar atirando no outro. É estúpido, certo? Por quê? As pessoas não, se fizer direitinho, também não vão entender. Então tem filmes muito bons que as pessoas não entenderam. E do Spielberg é muito melhor do que as pessoas puderam compreender, porque ficaram presas na visão do Pinóquio. Ficaram presas na visão da mãe, da criança, etc. E não esqueceram o que estava rolando ali. Esqueceram. É muito profundo. O Ex Machina, ninguém sabe que aquilo é um teste de Turing, mas num nível muito sofisticado. Então é um filme meio chato, chamou atenção porque tinha umas imagens bonitas. Mas ninguém aguenta ver aquele... Eu desafiei aluno para ver. Alunas de engenharia, assim, elétrica. O cara tinha que manjar disso. E o pessoal não pescava, tá? Não pesca. Então, se você tem que pôr uma data. Eu tenho evitado falar além de 2035, tá? Máximo. Eu tenho evitado, porque a especulação passa a ser muito grande, né? Então, eu tento horizontes menores, 2030. Olha, quem disse que vai ter carro em 2030 elétrico? Tá perto, hein? Tá pertinho. Daqui a pouco, eu vi um de hidrogênio aí, que soltaram, que faz 1.500 quilômetros e 5 segundos para fazer o abastecimento. Hidrogênio verde. Tá? Quem disse que tem empresona já falando assim, peraí, não vão apostar nesse negócio de bateria, tá? Ou você tem alguma invenção, não é disruptiva, ou você tem uma invenção realmente muito inovadora, invenção inovadora fica engraçado, uma inovação, fugiu o termo, incremental, radical. Ou você tem uma inovação radical na bateria, ou não vai, tá? Precisa de uma... Mostrou onde está a falha, é na bateria. Inovação radical. Há 7 anos, eu vi que a Califórnia tinha na matriz, que é uma das que mais adotam carros elétricos, a Califórnia tinha 49% da base de produção de eletricidade com gás. Passados 7 anos, eles estão com 46%. É gás. Eles estão queimando gás para fazer eletricidade, para fazer o carro andar. Põe o gás no carro de uma vez. Tá difícil, justamente pela velocidade, tá, de mudanças, muito mais na área de TI, muito mais na área de telecomunicações, computadores. O ventilador que eu comprei é o mesmo de 20 anos passados, o motor é mais leve, tem modificações, menos metal, menos ruído, tá, mas tá, ele é uma variação, tá, incremental. Ele não foi uma coisa radical, certo? Tem um ventilador ou outro aí que é radical,
funciona completamente. Mas ele funciona com pá, ele funciona do mesmo jeito. Né? É a mesma coisa falar em carro voador. Carro voador é drone. 11 motores. Né? Vem um helicóptero. Ué, quer A Embraer vai ter em chamar. 2026 o eVTOL. Já Mas tá. o problema de drone para um tráfego aéreo em São Paulo, de helicóptero, que São Paulo já tem um problema seríssimo. Tudo bem, IA pode controlar isso. IA pode controlar. Tráfego controlado por IA. Isso é legal. Aí não importa se é elétrico, se não é elétrico, se é tráfego controlado por IA, coisas assim. Então, é um isso 3D, né? Isso é positivo. Isso vem, estabelece, vai melhorar a qualidade. Então a gente tem um monte de áreas para ver onde a tecnologia está entrando. Entrou um chip, opa, onde der para entrar um chip, a gente tem mudança, certo? Isso é o que aconteceu nesses últimos 50, 60 anos. Tem que entrar um chip. Onde não entra chip, tá do mesmo jeito. Então, você falou entrar chip aqui dentro. É mais fácil em filme. É mais fácil em filme, certo? É muito complicado. Isso aqui é uma coisa, você fazer pequenas coisas como acionar, enxergar, acionar um aparelho, mas entrar e mexer na estrutura de pensamento é simples. Ninguém sabe de onde vem, honestamente, não se sabe como a consciência é formada. Não se sabe, não sabe se está armazenado em molécula, não sabe onde é que está a memória. Esse é o fato real. Tá? A ciência não atingiu isso. E está ali, quebrando a cara. O que acontece é, a gente tem mimetizações. Né? A gente tem, parece que. Então, parece que eu estou conversando com uma pessoa quando eu estou falando com o GPT. Parece. Nossa, eu fiz uma pergunta para ele respondeu, Gemini, ele respondeu assim, olha, eu realmente não sei, eu estou aprendendo e não sei o quê. Tá com pena, seu coitado. Você tem a sensação de que você está conversando com a pessoa. Tá? Ele emula, né, o comportamento humano. Mas curiosamente, eu fiz uma série de perguntas que eu queria saber algumas coisas do governo, de taxa de utilização de avião. Eu queria saber quanto o nosso presidente gastou de gasolina. Eu queria fazer uma estimativa de gasolina nos tantos... ele não me deu os dados sobre quantidade de voos, ele não me deu... Eu tive que buscar... No Google eu peguei lá quanto gasta o avião. Mas ele não... estou aprendendo. Ainda não posso falar sobre esse assunto. Censura. Censura ativa. Então tem censura ativa, tem não sei o que, tem mentira. Ele mentiu, certo? Isso é uma mentira. Ele poderia ter me dado isso porque, teoricamente, é oficial o número de viagens, certo? Isso tem registro. Ele não me deu estimativa e ele me deu uma enrolada bonita. Mentiu, isso é mentira. Isso ele está aprendendo a fazer, enrolar. Mas ensinaram, coitadinho, vai a criança. Mentira, tá? A mentira automatizada. Então, Felipe, eu fico eu só vou até 2h35. Não sonho com essas mais jogar muito, porque vamos ter problemas reais, maduros, fortes, bem antes. Já estamos tendo problemas pesados. Tá, já estamos tendo essas coisas de Hamas, Putin, etc., já são sinalizações semelhantes ali dos anos 30, pré-Segunda Guerra. Não que venha uma terceira, mas é uma confusão parecida com a dos anos 30. Não sou otimista. Infelizmente, eu também, não só a gente até já conversou sobre esses assuntos, né? Tem muitos fatores ali de disrupção da sociedade, enfim, que às vezes eu até tento não gastar minha energia analítica nesse tipo de coisa,
Para não ficar deitado no sofá, no quarto escuro. Encolhido em posição fetal. Aposenta, primeiro você precisa aposentar, peraí, primeiro você precisa aposentar, tá já, ó, filho já tá, Aí você filho já tem a foi, licença poética, né, professor, para ficar filosofando eu, bastante. agora eu posso, certo, eu vou lá, eu coloquei uma TV na cozinha, agora que tem Wi-Fi inteligente, maravilha, porque na cozinha eu gosto muito de ver, eu gosto de cozinhar muito e gosto de ficar vendo, eu preciso de um barulho na TV, eu preciso do barulho da TV, sempre fiz. E agora eu consigo virar e pular para o YouTube. Eu estava assistindo mecanismos, eu estava assistindo um especial ontem no almoço de biologia quântica. E olha que não é lorota, porque eu fiquei, pera, biologia quântica, era da BBC, vai. BBC presta. Deixa eu olhar. Nossa, realmente tem coisa de quântica tentando explicar a clorofila, tentando explicar alguns fenômenos muito básicos, Que legal. né, com energia, Teoria quântica. teoria quântica. Eu falei, uau, né? Uau, mas olha que eu consigo perceber que eu estou no futuro, pegando o melhor do futuro, a hora que eu estou almoçando e assistindo uma aula deliciosa, muito bem feita visualmente da BBC, e me explicando algo que é um tema bem hermético. Aí, é claro, se você ligar e ficar vendo os programas policialescos daquele olhar, de quantas pessoas foram mortas, assassinadas, roubadas, não sei o quê, você vai, tá aí. Agora, é escolha. Você precisa, é aí que fica a pergunta. Você ensinou seu filho a escolher? E se é que tem filho, eu não sei se a professora tem filhos, certo? Papel de pai e mãe é mais ou Tá menos. Né? desafiador. Meu filho vai fazer 39, então eu já estou naquela. Estou vendo como é que ele cuida da filha dele. Né? Estou vendo como ele cuida da filha. Que aí eu estou vendo o reflexo do que eu fiz. Do que você semeou, né? É mais ou menos isso. Mas para quem tem essa questão, ou alunos, né? Tive uns 12 mil alunos aí na história, que você vê, né? E é uma maravilha poder olhar para um Facebook, olhar para um Instagram ainda há pouco, o Facebook, mas da época do Orkut. O LinkedIn, eu não tenho paciência para LinkedIn, porque é muito gravatinho, né? É muito gravatinho. Eu gosto quando a pessoa está mais espontânea. Mas mesmo o LinkedIn, eu sei onde é que o cara está, onde foi, onde chegou. Que antigamente, como eu comecei a dar aula em 85, a minha primeira geração de alunos, de 85 até ali 90 e tantos, quase 2000, eu não tenho acesso. Eu perdi. E quando eu voltei a dar aula em 2004, toda essa turma eu tenho contato. Tá? Eu tenho contato, de um jeito ou de outro eu tenho contato. Então isso foi uma daquelas coisas, olha que bacana, estou no futuro. Eu consigo ver. Então eu tento, para não ficar num pessimismo aí no quarto fechado, em posição fetal, não, eu falo assim, olha que maravilha. Eu estou assistindo um filme, a gente para o filme, olha só, estou assistindo um filme, para o filme, peraí, estou lembrando desse ator em tal lugar, com a minha mulher, a gente fica lá, estou lembrando. Ou está assistindo um filme que está em italiano, porque eu consegui só baixar em italiano. Né? Ah, que palavra é essa? Ela é filha de italiano. Que palavra é essa? Que não sei o quê. É fascinante se você souber o quanto ou que você não teve e agora tem. Certo? Então, sei dar valor e sei perceber que eu estou no futuro. O problema é quem tem agora 18 anos. Eu cansei da aula. Eu juro, honestamente, eu cansei da aula para a turma de 18, 19, 20, que eu não pegava muito jovenzinho. Mas eu andei dando umas aulas com esse pessoal. Não tenho mais. Eu cansei. Ou eu tenho que dar aula para... Nem aula, palestra, pós, sei lá o quê. Para gente mais madura. Com a mente mais madura, né? Com o comportamento mais Mente maduro. mais madura. Eu perdi o estoque. Eu perdi o estoque. Eu não tenho mais paciência. Não consigo. Não, mas aí tem sinalizações, né? Isso significa que taxas de mutação
estão ocorrendo. O aluno mudou. O aluno mudou. E eu não sou, era uma pressão profissional para ser praticamente um motivador, tá tocando um programa de domingo à tarde para o pessoal ser entretido, para ele não pegar o celular. Auditório. Auditório, assim, contra o celular, fazer aula de gincana, não compro isso. Eu dei aula, sei lá, aí é a minha vivência, a minha história. A pessoa precisa saber por que está lá, né? Quando você não sabe por que você está lá, você puxa o celular, não sei o quê, parará. Preciso passar de ano. Passei de ano, pai, passei de ano. Passei de ano. Porque eles também, reflexo, eu chamo de era da incerteza, e não do conhecimento, etc, etc, etc. O Kenneth Galbraith já chamava nos anos 70 da era da incerteza. Eu falo realmente da era da incerteza. A desestabilização das verdades ou referências te deixam num quadro de incerteza. Então, olha a quantidade de pessoas que não sabem o que vão ser, não sabem que faculdade. Não é um bom momento, tá? Paradoxalmente, 2024, quando alguém estava em 2074, imaginando, meu Deus, 50 anos no futuro, vai ser... Olha o paradoxo. Eu tinha 2000, em 1974 eu tinha 19. É quando eu estou fazendo vestibular para medicina. Então, 50 anos no futuro, tá aqui, pronto, tô 50 anos no futuro. Não bate nada com nada. Não tem. A vantagem tem, esse brinquedo aqui. Isso que a gente está fazendo é futuro. Outro dia eu estava com meu filho estava na Tailândia, um estava na Tailândia trabalhando. Tá? O outro mora em Toronto, ali no Canadá, e quem mais estava no meio do rolo? Ou era o Felipe na Alemanha, ou era o meu afilhado que mora na Holanda. A gente estava ali no rolo, eu estava conversando, não ao vídeo, mas estava conversando com 3 no WhatsApp ao mesmo tempo. Cada um num canto do mundo. Isso é futuro. Isso é realmente. Só para complementar, que eu sei do horário, Felipe, estou lembrando aqui, fiz algumas matérias, não cheguei a terminar meu mestrado, mas eu estava fazendo matérias como aluno especial, e antes eu fiz uma especialização em engenharia de software. Eu lembro do professor, que ele estava ligado com o núcleo, né, de desenvolvimento de tecnologia e ensino lá da Unicamp. Isso foi, se eu não me engano, acho que foi em 2004. Na época era aquele celular Nokia, que você só jogava aquele jogo da cobrinha. Ele falava assim para mim, Sim. O futuro vai se aprender através disso aqui. Sabe? Eu não canso isso aí não sai da minha cabeça. Isso, futuro vai se aprender através disso daqui. Eu falei, caramba, como vai ser isso? Eu falei, gente, e eu tô trabalhando com isso, então é um assunto. Há muitos anos depois, eu falo... 20 anos depois. 20 anos depois. Foi em 2004. Eu falo... Eu não leio um livro de cabo a rabo há mais de 20 anos. Paradoxalmente, eu li milhões de artigos por causa de 2 mestrados, doutorado, não sei o que lá, milhões de artigos, eu leio o tempo todo. Um livro de cabo a rabo? Não. Eu acho que é um fenômeno de cansar e um pouco vai estar difícil ler, né? Mas a quantidade de fontes, nós também, a quantidade de coisas que eu pego no YouTube sabendo filtrar, e agora podendo filtrar com o GPT, com não sei o quê, podendo a filtrar ferramenta, né? E fazer a pergunta, né? O lance é fazer a pergunta. Que o Einstein falava que a pergunta era mais importante que a resposta. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei meio assim. Depois eu li 2 livros de biografia dele. Passado muito tempo, eu entendi e falei assim, olha, para você fazer uma pergunta inteligente, você precisa realmente entender da coisa para então fazer a pergunta. Para daí ter dúvida, né? Porque a dúvida vem de uma lacuna de conhecimento.
Não, eu não sei nada, de ignorância. Ela não vem. Na pergunta, a primeira pergunta é onde é que eu começo a estudar? Mas vai estudar primeiro. E estudar significa aprender, né? Ou para dentro, aprender. Aí sim, a pergunta é realmente a coisa mais importante. Ah, e essa questão de, por ser, por ter passado aí uns 40 anos no mundo do ensino, há muitos anos eu já avisava na sala de professores que a maioria dos jovenzinhos não terminam professores. Por quê? Porque é aula estruturada. O que tem de novidade? Meus colegas de cálculo que não me matem, mas o que tem de estruturado numa aula de cálculo, ou de não estruturado numa aula de cálculo? Tá, são aulas de conhecimento estruturado. Por que eu não posso ter um assistente virtual que relembre, né, mantenha a memória das minhas perguntas, das minhas dúvidas? Eu vou ser o que eram escravos chiques, na época de Roma ou Grécia. Eu vou ser um tutor, eu vou ser um tutor de um príncipe. Então, é o que seria um mentoring ou coach. Coach é Coach é muito específico. Coach deveria ser muito específico, para uma habilidade específica. É aquele professor que ajuda com matemática para criança que está indo mal na matéria. O mentoring é mais interessante. Por que eu não posso ter um mentor de determinados temas, fazendo como o orientador, a figura do orientador acadêmico, cuidando lá dos TCCs, cuidando lá do mestrado ou doutorado. Não importa, faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito, certo? Porque a estruturação é baixa, então o problema teoricamente é novo, então fica lá, eu fico provocando, eu não vou fazer o trabalho para o aluno, certo? Então eu fico provocando para ele aprender a pensar. Para ele aprender a pensar, aprender a organizar, aprender a estruturar, isso é meio difícil. Então aí entra, né, então eu orientei quantos trabalhos? Eu orientei mais de 200 trabalhos, 200 e tantos trabalhos. Você aprende a ser um orientador, um coach ou etc. Principalmente se você interage com o aluno. Tem aí afinidade. Os meus melhores eu chamava de desorientados. Os desorientados eram os melhores. Mas saía prêmio, saía pessoas fazendo trabalhos fascinantes, saía conhecimento. Eu aprendia. Um bonito que eu fiz com duas meninas foi na sala de aula, assim, elas estavam sem saber o que fazer, e eu comecei a criticar a questão do Uber, do modelo econômico do Uber. 2 anos e meio depois, e 200 páginas, elas fizeram um trabalho fantástico. E tudo isso que sai de discussão sobre Uber hoje estava nesse trabalho. Isso faz 6, 7 anos. Né? Então, é fazer a pergunta, é perceber, dar uma olhada, fuçar. Essa base pode ser suprida, esse tutor, mentor, etc., orientador, pode ser facilmente suprido. Aí eu vou recomendar um filme que eu gosto muito, que também as pessoas não entenderam, que é o Her, com Joaquim Phoenix, tá? E a Scarlett O'Hara. Ela tem aquela voz deliciosa e ela faz um sistema operacional, né? Ele põe um sistema operacional e ativa no computador dele uma função de interação. Esse filme é muito, muito bom. Esse filme já tem alguns anos. Her, né? Com Joaquim Phoenix e Scarlett Johansson. É basicamente os dois, o filme inteiro. É muito legal para, digamos, a gente olhar o viés de interação software, né? IA com interface emocional. O IA com interface, né, com soft skills. IA com soft skills. Que tem a capacidade de interagir, compreender, empatia. Isso é mimetizável. Isso é o que está, essa é a essência. Spoiler!
essa é a essência do filme do IA, do Spielberg, É tá? Em verdade. que ele podia fabricar, na verdade é Kubrick, mas que você pode fabricar amor, tá? A essência, você pode fabricar amor. O finzinho do filme só que é metafísico, finzinho, as últimas cenas são metafísicas. Mas a essência do filme inteiro é que eu posso mimetizar, fabricar uma relação afetiva amorosa. Com relação a... Teve até um caso interessante no Google que eles tinham... Eu não vou me recordar com muito detalhes, mas um desenvolvedor, ele desenvolveu uma inteligência lá dentro e essa inteligência ia ser, em um dado momento, ela ia ser desativada. E ele conversava, interagia com ela com frequência. E, puxa, eu precisaria retomar, mas eu sei que ele colocou o emprego dele em risco, tá? Para essa inteligência não ser desativada. E o interessante é que ele discutiu para essa inteligência não ser desativada, tal, e aí as pessoas falaram, ah, ele está ficando louco, tal. Mas um sociólogo analisou esse comportamento desse cara e falou, olha, no final das contas ele colocou o emprego dele em risco, a reputação dele em risco para defender essa inteligência. Então isso é um fenômeno interessante para se pensar. A gente pode até pesquisar depois e ver, mas já foi um primeiro indício, assim, de um tipo de conexão ali com essa inteligência, né, que gerou com uma pessoa, né, que tem que vem muito com esse filme que você comentou, né, professor, que o cara acabou se apaixonando mesmo pela máquina e tal. Gente, essa conversa foi bem interessante. Eu quase nem tive muitas perguntas para fazer, porque as coisas foram rolando, assim, os assuntos e tal. E eu queria agradecer vocês dois e queria abrir esse espaço também para vocês fazerem as considerações finais que vocês querem fazer. Uma das coisas que eu acredito, assim, que muitas vezes a gente se sente intimidado, né, com tecnologia, ou às vezes até cansado, ou às vezes até, ai meu Deus, eu tenho mais coisa para estudar, mais coisa para ver, mais coisa para aprender, parece que você está no mar e quando você ergue a cabecinha vem uma outra onda e vem por cima de você, às vezes dá essa sensação também comigo, né? Só que eu acredito que tem coisas que eu acho que cai um pouco também no que o professor falou, né, e caindo também com o pensamento, né, Felipe, que a gente fez aqui, que tem coisa que a gente pode usar assim, para trazer benefício para a nossa vida, né? E também não deixar com que aquilo vire uma muleta, né? Tudo bem, a gente pode automatizar algo, uma tarefa simples, né? Como o professor falando, ó, uma atividade simples que pode ser automatizada, né? Em vez de eu dar alguém para ler meu texto, eu posso pedir para o chat ler o texto para mim e falar o que você melhoraria, quais pontos você trocaria. Coisas que eu já fiz. Eu escrevi um texto e eu queria um tom masculino, né? Fazendo exercício de copywriting, né, para um cliente, eu queria dar um tom masculino naquele texto e eu joguei, né, numa ferramenta de IA, usou palavras que eu nunca imaginava de usar porque não era o meu vocabulário, sabe? Então tem coisas que realmente... Aí eu fiquei me perguntando, gente, mas será que se eu começar a usar muito isso, eu devia aprender a ter esse tom masculino na hora de escrever? Ou tudo bem usar? Então eu fico refletindo, né? Mas eu acredito que lutar, né, contra ou negar o que está acontecendo não é por aí. É realmente ver o que a gente pode usar, lembrando da ética, tem coisas que não estão na nossa mão, tem coisas que realmente a gente não consegue controlar, mas dentro do que a gente pode controlar, o que a gente pode usar que vai trazer benefício, né? Essa é a minha colocação. Olha, eu vou fazer um comentário bem parecido. Há muitos anos refletindo e muita coisa lida, aparentemente, e sei lá, certo fascínio por situações limites, né? Eu não sei se é um pouco da minha geração, né? Eu nasci ainda tinha, eu sou um late baby boomer, então ainda tinha um cheiro de Segunda Guerra no ar.
Muita, tinha Vietnã, assisti o Vietnã inteiro, né? Assisti literalmente, né? Vietnã passava na TV. Não era real time, mas passava na TV. TV branco e preto, a gente vendo Vietnã. Todas as histórias, muito filme de guerra, muito filme de guerra. Então, né, é uma geração mais marcada por questões de ambientes hostis, né, ambientes hostis. E uma coisa eu percebi, qualquer que seja o ambiente hostil, dentro dos horrores que se possam imaginar, sempre surge uma economia e as pessoas que se envolvem com aquela economia se dão melhor, podem sobreviver eventualmente ou viver melhor. Tá? Passei por agruras mais pé no chão, quando o ABC estava pegando fogo e muitas greves, etc, etc, etc. Hoje o ABC é um dormitório, mas eu estava lá, fui um metalúrgico. E eu percebi que o melhor era o se envolver. O se envolver, é o assimilar, é o entender, e isso é mais ou menos estar vivo, num sentido bem amplo, no sentido de darwiniano até, né? De me adaptando e assimilando. Tem muita coisa boa, porque eu consigo perceber todas as coisas boas na hora que eu estou usando algumas dessas tecnologias. É um pouquinho de consciência também, falar, olha que coisa boa, certo? Não é que coisa ruim, que coisa ruim, que coisa ruim. A mídia simplesmente faz a mídia é um lugar onde eu espero que a IA entre logo e dê uma limpada, porque a mídia virou show, mídia noticiária, etc. Virou show. A qualidade é inferior, a qualidade, né? A imprensa é muito baixa, a qualidade está muito baixa. Eles são geradores de fakes, esse tipo de fake que eu falei. A fake desinformada, né? A fake desinformada, né? Não, a maliciosa também, mas a fake desinformada, eles passaram a ser tremendos geradores de notícias incompletas, no mínimo, né? Incompletas, mal contadas e por aí vai. Cheia de ruídos. Eu espero que logo, né, uma parte da IA pode entrar aí e dar uma limpada nisso. Eu espero que dê. Mas é um mundo que eu não posso evitar. Eu preciso assimilar. Eu vejo pessoas, né, lutando, né, por exemplo, essa briga aqui, que a segunda vez que eu não consegui, por quê? Eu tinha um aparato gigante lá onde eu estava, em outra cidade, mas não me ocorreu que eu deveria ter tentado usar o celular do meu hóspede, do quem estava me hospedando lá, porque talvez eu conseguiria, era que só que o meu celular estava velho demais, e eu não consigo fazer um upgrade, eu tenho que comprar outro. Né? Mas eu prefiro, eu estou aqui, eu estou usando, eu estou brincando. Isso é positivo. Isso é uma transição. Você fez o desafio da Your Club, né? Meu desafio é a terceira fase da minha vida. Tem gente aí falando, não, desafio. Não, peraí, eu estou no desafio da terceira fase. Eu não posso brincar. O que eu tenho mais? 10, 15 anos de vida? Né? Assim, com lucidez, com alguma coisa. Não espero também ficar uma múmia por aí. O lance mas isso ser divertido. Precisa ser divertido. Então, tem estoque de conhecimento? Dá para levar para as outras pessoas? Dá para aprender? Dá, eu gosto disso, é gostoso. Olha aqui o caminho. Vou fugir desse caminho? Que é nada. Que é nada. Olhar com sabedoria, né? Aí que tá sabedoria. O melhor, pegar o melhor, pega o melhor. Sempre tem o melhor. Nada é exclusivamente, absolutamente ruim, nada é exclusivamente, absolutamente bom. Temperança, é uma palavra bonita, temperança. Muito obrigado pela oportunidade, Felipe. Foi excelente. Não, obrigado. Obrigado a vocês, assim, foi muito legal
essa conversa. Eu aprendi bastante. Tenho certeza que as pessoas que vão assistir também. As lives agora, nós estamos compartilhando também no YouTube, que é uma plataforma mais adequada para esse tipo de conteúdo mais longo, né? Então a gente faz aqui no Instagram e depois sobe no YouTube. E tem dado um retorno bem legal nos vídeos lá no YouTube. Vocês podem acompanhar também. Simone, até comentando, você está convidada a participar também desse desafio, um hábito que transforma aí. Me falou, tô pensando aqui, falei, meu Deus, eu vou ter que ter constância, então não posso escolher qualquer coisa para parar no meio do caminho. E assim, não precisa de postar todos os dias, ou sabe, essa pressão, é muito do seu ritmo e daquilo que você, putz, todo mundo tem aquele hábito que está guardado na gaveta, putz, eu tô para fazer, eu mesmo. Eu tô com um livro que eu tô querendo ler há muito tempo. Só que eu sou um cara, assim, que eu gosto de pegar e já terminar, sabe? Pego o livro e já termino. E ele é um livro de leitura diária, uma folha por dia. É um livro de estoicismo. E foi o que eu coloquei para esse desafio, para eu ter essa questão. Vai treinar né? a paciência. Essa consistência. Às vezes eu quero ler a segunda folha e falo, não, é amanhã. Então, é bem bacana, você está convidado também. E, gente, mais uma vez, obrigado pelas conversas. Você comentou do seu hábito, professor. Você precisa de ver o Simone. Ele postou lá o vídeo dele, tá todo mundo bombou lá, deu quase curtida, todo mundo querendo acompanhar as crônicas que ele vai compartilhar. Que legal. Ela podia se tornar escritor, né? Que estava postergando, né? Eu escrevo, Simone, eu escrevo há muitos anos. Mas guarda crônicas. Só pra você. O Facebook de vez em quando, mas é crônicas. Não vou dizer que poema, uma brincadeira ou outra com poema, mas eu escrevo muitas crônicas, né? Então, e aforismos. Eu adoro ficar escrevendo frasezinhas. Foi uma provocação de escrever em 128 caracteres lá do Twitter, que eu não uso, nunca usei, né? Tinha conta, mas nunca usei. E virou uma provocação de escrever coisas filosóficas, vai lá em 128 caracteres. Pronto, virou um desafio. Então, e eu coleciono isso, né? Eu guardei tudo, né? Então eu tenho... editar, tomar uma decisão, editar, pular e bancar. Nada técnico, juro, não vou escrever nada técnico, não vou fazer. Vai que escreve uma ficção científica, não é? Material para isso. Eu não consigo escrever, é incrível, eu não consigo. Eu tenho o pé na realidade, eu não consigo inventar uma história. Né? Eu me desafio. É muito racional. É impressionante. Inventar uma história é quase impossível para mim. É um limite. Não consigo. Vou conversar com o Gemini para ver se ele me ajuda a escrever. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Um abraço, até a próxima. Foi muito bom. Até. Muito bom. Obrigado. Muito. Tchau, tchau. Tchau. Todos. Tchau.